Perguntas e respostas 29. Perguntas e respostas 29. Existe um limite para a dor? Existe um limite para a dor? Não. Quando o homem impõe um limite para a sua dor, desencadeia um mecanismo de fuga e alienação mental, suicídio e outras formas de destruição. Dizer, entre aspas, não aguento mais, é colocação pessoal, pois cada um sente e absorve a mesma dor de formas diferentes. Aquele que só vê na dor motivo de desespero e revolta, não está aproveitando esse poderoso elemento de aperfeiçoamento da alma. Os momentos de alegria, por exemplo, são precedidos de dor e angústia. As dores do parto sucedem à alegria do filho nascido. A alegria da criação do artista exige-lhe sacrifícios e renúncias, angústias e incertezas. A dor é realmente um instrumento que embeleza a criatura imortal e espiritual, bem entendido. Então esse limite para a dor realmente não existe, porque nós sofremos tantas dificuldades durante a nossa existência que muitas vezes nós falamos assim: ai, Deus, não aguento mais, me leve dessa vida, ou vou morrer, ou vou ficar louco, enfim, vou sair pela vida sem rumo, sem nada, vou sumir, como nós falamos, né, na verdade. Então, esse limite da dor, que muitas vezes falamos, ele realmente tem sentido no sentido de que nós ficamos sem atitude, ficamos tão descontrolados que nós esquecemos que existe a felicidade após as dores. Não existe, é difícil. Sabe, gente, não é tão difícil como nós imaginamos. O duro é passar por momentos difíceis e se recuperar. A recuperação é muito dura, às vezes conforme a dor que nos atingiu. Nós podemos ficar meio paralisados por um ano. Nós podemos ficar, parados. A vida não tem sentido. Na verdade, a vida tem sentido. Nós é que perdemos o sentido da vida. Então, quando fala que os momentos de alegria são precedidos pela dor, uma mãe fica feliz ao ver o nascimento do filho, né? O filho traz essa alegria à mãe, traz essa complementação da mulher, essa valorização, ou qualquer outro sentimento que haja nela, o desejo de ter esse filho. Então, muitas vezes, nós temos uma dificuldade muito grande de lutar contra as dúvidas, as incertezas, e falar, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa útil? Será? E aí nós vamos então pelo caminho dessa incerteza, mas se nós pensarmos que quantas realizações fizemos e tivemos que lutar, deixar lazeres, deixar prazeres, enfim, deixar que o tempo necessário para aprimoramento e execução da obra que nós iríamos fazer, precisaria disso. E quando nós realizamos essas tarefas de acabar o trabalho, nós falamos assim, puxa vida, eu consegui, eu sou feliz, eu acreditei em mim. E é verdade, nós precisamos acreditar em nós. Acreditar que a dor não é castigo, que a dor é uma necessidade para experiências, para buscar a Deus, para chorar. As pessoas têm medo de chorar, têm vergonha de chorar, ou as lágrimas parecem que secaram. Na verdade, nós temos tantos recursos dentro de nós, que infelizmente todos nós, como sofremos
A dor, principalmente a dor moral, é muito difícil, porque quem sofre é o espírito, quem condena é a sociedade, quem liberta é Deus. Mas até nós atingirmos esse grau encarnado é muito difícil. É muito difícil. Os olhares a nós dirigidos são de críticas, condenações, e nós ficamos às vezes sem vontade de ter méritos de continuar alguma coisa e acabamos nos isolando. Então vamos fazer sempre o seguinte: as dores vêm para todo mundo. Quando eu digo eu não aguento mais, você diz, os outros dizem, para ele aquilo é a dor maior, não importa o motivo. Mas nós temos que lutar contra isso e nós somos capazes. E nós vamos vencer sempre, né? Buscando na fé essa coragem, buscando nos amigos da igreja, no trabalho de caridade e a realização disso. E nós vamos conseguir, sim. Por que devemos conhecer a nós mesmos? Sempre se fala disso. Por que devemos conhecer a nós mesmos? De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma. Qual é o seu verdadeiro eu? Em que reflete a sua personalidade exterior? Conheça a si mesmo para viver e ser feliz. É muito difícil entrar em nós e gostar de nós. Nós temos críticas às pessoas, nós temos avaliações negativas que fizemos durante a existência das pessoas, seja em que momento for. E aí nós também cometemos os mesmos erros, muitos deles. E nós sofremos críticas como fizemos, por exemplo. Ou se não fizermos, os outros vão fazer. E aí surge então aquele impasse de nós seguirmos adiante, parar, vou para outra cidade, vou para outro estado, país, mas sempre vai levar conosco a necessidade de conhecimento interior, não tem dúvida nenhuma. E aprender a gostar de você, se auto-equilibrar, desculpar-se ou perdoar-se. Isso é muito importante para continuar vivendo e não desistir da vida. É muito difícil a parte moral, por isso que o espírito, os resgates, são todos eles na parte moral. Moral, as pessoas pensam em sexo. Não, moral é tudo aquilo que nós não fizemos de virtude e usamos as deficiências que nós apresentamos na nossa existência de espírito. Cada lugar que nós deixamos de sorrir e era preciso, aí está um sentimento que faz parte da moral. Por que eu não sorri? Por que eu não disse? Por que eu não me calei? Isso daí acarreta nas pessoas, não queria nunca ter escutado isso. E muitas vezes nós dizemos assim, nunca devia ter dito isso. Mas isso faz parte da lição da vida, da caminhada de erros, acertos. E depois nós temos que fazer a avaliação. Essa avaliação é realmente o conhecimento de nós. Eu tenho condições de falar, eu tenho condições de dizer, ou então não posso mexer nisso, porque ainda eu não tenho condições de ter esse carinho por mim. Eu não me perdoo nesse erro. Mas vai ter que se perdoar por toda a eternidade. E agora, enquanto está encarnado, vai ter que se autocontrolar, se autoposicionar para modificar. Não as pessoas, não os comentários, não as críticas, mas a você mesmo. E os nossos queridos amigos espirituais sempre estarão nos ajudando. Sem dúvida nenhuma, não nos abandonam, não.
Por que devemos dominar as paixões? Por que devemos dominar as paixões? Porque as emoções nascem da alma, às vezes tornando-se paixões. E a alma se encontra na terra para livrar-se delas. Ao invés de alimentá-las, paixão é defeito e não virtude. Ah, mas paixão é um sentimento. Sim, é um sentimento, vamos dizer assim, só para fazer uma figuração. A paixão é o aprendizado para o amor. Vamos colocar assim. Nós estamos falando nesse sentimento de aprender o que é amar. Então nós temos aquela paixão, adoramos uma pessoa, adoramos um objeto, enfim, adoramos, temos adoração, vira aquela paixão, né? Aquela idolatria muito forte. E nós ou conseguimos e não desfrutamos, ou nós perdemos e começamos a nos destruir. E a paixão, ela passa muito rápido. Ela não tem aquele vínculo de permanência em nós. Por quê? Porque ela está fazendo nós abrirmos os nossos sentimentos, expor esses sentimentos, ser amado e não ser amado, ser grato e não ser grato. Então, traz muita dificuldade de lidar com isso. Mas à medida que nós vamos evoluindo, as paixões negativas, mesmo aquelas mais fortes, elas vão se aliviando e nós vamos ter valores para se posicionar. Não, aqui a paixão aqui está me destruindo, está muito forte. Eu preciso diminuir a intensidade desse sentimento para mim não ficar louco, por exemplo, e fazer coisas muito erradas, e vou aprender a amar. Amar ao próximo, amar a Deus, amar a mim mesmo. E nós somos capazes disso sim, tanto é que já melhoramos bastante. E nós vamos melhorar mais ainda. Acreditem nisso. Paixão, vamos dizer assim, que seria um dos caminhos para se chegar ao amor. Dominar sentimentos, valorizar sentimentos e não possuir as pessoas porque nós dizemos que amamos. É o erro que ainda nós temos também que observar. E aí nós vamos ser felizes. Felizes amando e sendo amado. Tá bom? Não fica preocupado, não. Podemos atribuir aos espíritos os ruídos que escutamos nas portas dos armários, na escada de madeira e no forro? Não. Muitos desses ruídos podem ser resultado da contração e dilatação da madeira, por causa da variação da temperatura ambiente. A única coisa que poderá provar que esses efeitos físicos são produzidos por espírito será as provas de inteligência que esses efeitos derem. Então é normal, principalmente à noite, sempre citamos, que é a hora que a noite, mas mais tarde, quando as pessoas estão descansando, parada, o mundo parece que todo mundo está descansando, está repousando, e aí começa o silêncio a imperar em sua maior plenitude, em seu maior tempo. E aí começa-se pelos ruídos, pelas batidas, enfim, alguma coisa, que a nossa mente começa a falar, pastor, estou escutando barulho, eu acho que tem gente e tal. E os espíritos estão fazendo. Mas, às vezes, o plano espiritual superior, nossos amigos espirituais, anjos da guarda, precisam dizer algo a nós. E nós não paramos para ouvi-los. Então, muitas vezes se faz esses barulhos, mas não para pôr medo, os bons espíritos, para nos chamar a atenção, aí nós ficamos paradinhos, ficamos prestando atenção, será que eu estou escutando, será que eu estou sentindo? E começa a dar essa ligação, faz essa ligação e dentro de si começa a sintonia com os amigos espirituais, onde nós vamos exatamente começar a notar que alguma inspiração, alguma intuição está vindo em nós e que nós precisamos
fazer isso. Só que essas sensações, intuições ou qualquer outra forma, ela tem que ser inteligente. Por exemplo, eu senti uma inspiração de pensar alguma coisa diferente, construtiva. Aí eu começo a perguntar, mas como fazer? O que eu devo fazer? O que é preciso fazer? Onde fazer? E aí vai conversando, não vai fazer esse questionário todo de uma vez só. Então nós vamos estar tentando receber informações inteligentes do mundo espiritual para poder realizar a tarefa que estamos sendo solicitados. Não é difícil, não dá medo, não dá nada, é uma conversa normal que nós temos com Deus. Quando nós falamos com Deus, agradecendo, pedindo, louvando, chorando, discutindo, é esse contato. Então, o contato com os amigos espirituais, os espíritos inteligentes que vêm trazer informações para nós, orientações, consolações, às vezes provocam ruídos, mas a maioria deles tem efeito com o tempo, não exatamente com espíritos. Os espíritos negativos brincam, aí faz barulho, faz cair coisas, etc., mas também pode às vezes para chamar a atenção. Nós precisamos olhar esses ruídos de duas formas. Ele pode ser positivo ou negativo. Nós temos que descobrir isso com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos naquele instante, o que nós pedimos a Deus e o que nós desejamos da vida, enfim, qual a ligação que nós estamos tendo com Deus. Aí sim, aí a partir disso, nós vamos então estar cientes de que esse barulho é barulho físico ou não é barulho físico. Tranquilo, dá para perceber sim. Lógico, leva um tempo de aprendizado, de acostumar-se, tá bom? Porque alguns espíritos continuam a acreditarem estarem vivos. Porque alguns espíritos acreditam que estão vivos. É que lhes falta a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade, apesar de todos já terem encarnado várias vezes. Só posteriormente é que irão recordar-se dessas reencarnações, seguindo o caminho traçado para a recuperação, preparação, esclarecimentos e futuras reencarnações. A nossa vida é essa de espírito. Nós nascemos e nós morremos. E ao morrer, muitas vezes nós não temos noção que deixamos a vida física que estávamos tendo. Isso pode levar mais tempo, menos tempo, pode ser dolorida, pode ser aleatória, a gente não saber exatamente onde que está, o que está fazendo, o que aconteceu, né? Mas desprotegidos jamais estaremos. As companhias que nós teremos serão as mesmas como aqui. Se queremos boas companhias, pensamento bom. Se queremos companhias negativas, pensamentos negativos, é as leis da vida natural. Então nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender que nós vamos ter que consertar os erros. E esses erros nos trazem muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo que traz a dificuldade, traz a facilidade de amanhã estar realizando sem dor. E nem perceber, não resolveu o pagamento dessa conta. Mas ela está com juro tão baixinho que nós nem percebemos que ela está mais nos perturbando como há um tempo atrás. Então é isso que nós devemos fazer.
acreditar que nós somos capazes, que nós somos pessoas que estamos aqui para construir um mundo melhor, tanto interior quanto exterior. Os nossos erros não podem impedir de nós trilharmos caminhos bons e termos pessoas nos ajudando. Depende da nossa vontade. Vamos juntos todos buscar essa vontade em nós de crescimento. E, acima de tudo, ter Deus no nosso coração. Além da mediunidade, quais os outros meios que os espíritos se utilizam para conversarem conosco? Além da mediunidade, quais os outros meios que os espíritos se utilizam para conversarem conosco? Os espíritos usam o recurso do sono, do estado de vigília, meditação ou anestésico, enfim, estados de relaxamento do espírito com o corpo físico, onde nos desligamos da matéria e nos ligamos mais com a parte espiritual. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: não existe vida após a morte, eu não tenho como conversar com os espíritos, como receber essas instruções, porque não existe. Não existe e estão ao nosso lado. E nós, às vezes, aqui, agora eu estou acordado, você está acordado, nós nos negamos a parar e dar vazão à entrada deles no nosso pensamento, no sentimento nosso. Então, muitas pessoas fazem relaxamentos, vários tipos de relaxamento. E nesses relaxamentos, elas encontram essa palavra com o mundo espiritual. Só que muitas delas não dizem, por causa da sua religião ou porque acham que as pessoas vão achá-lo ridículo. E não é ridículo. Nós, artistas ou não, nós recebemos inspirações e até nos mostram o que nós devemos fazer. Não é que nós somos comandados, nós somos inspirados. E aí nós vamos realizar as nossas obras. Então, acordado não dá, né? Nós não ligamos. Então ele tem o recurso do sono, quando o espírito se desliga do corpo físico. No estado de vigília, aquele soninho que parece que foi umas 2 horas, na verdade foi muito pouco tempo, ali nós temos um contato maior com o mundo espiritual. A meditação, né, que é a busca interior de relaxamentos, e anestésico, pessoa que fica muito anestesiada por medicamentos, ela praticamente dorme, né, fica nula. E normalmente fica de cama também, então já a posição da cama já relaxa e a pessoa acaba adormecendo ou tendo muito estado de vigília. E aí então o plano espiritual, amigo e não amigo, se utilizam. Mas essas ligações que nós fazemos está relacionada com o nosso sentimento e pensamento. Se nós não estamos aceitando a situação, vamos deixar no anestésico, nós colocamos a nossa raiva, o nosso desespero, o espírito nosso. E aí o mundo espiritual superior diz para nós: tenha calma, vai passar. Mas nós não. Eu tenho que acordar, eu tenho que estar vivendo para perseguir pessoas. Então vai haver a influência de espíritos negativos. É muito natural que os nossos pensamentos e sentimentos tenham as companhias que nós desejamos. Existe a variação durante o dia, né? Cada dia nós temos momentos onde que nós nos descontrolamos e não escutamos os superiores. Aí nós vamos ter os inferiores e vice-versa. Superiores quando nós estivermos realmente não perfeitos em pensamento, mas a maior parte do tempo com pensamentos bons. Pensamentos de reformar-se, de dar valor a tudo que tem,
Até o próprio corpo, que até ontem achava feio, ele passa a ser bonito. E isso ajuda muito. Então, além da mediunidade ostensiva, e da mediunidade que todos temos, eles usam os recursos quando nós saímos, desligamos um pouco do corpo físico, da razão, né? Fica só a razão do espírito, sem esse sim e não que nós fazemos para controlá-lo. Talvez seja difícil entender, e um dia vocês que não sabem vão entender que nosso espírito é que pensa. O corpo físico faz o comando que é dado através do cérebro. E nós vamos lutando sempre. Então, o plano espiritual está sempre conosco? Está. Acordado, dormindo, anestesiado, cuidando sempre de nós, quando nós queremos a companhia deles. Pense nisso. Que tipo de companhia você quer ter por mais tempo ao seu lado, dormindo ou acordado? Qual é a autoridade legítima de um pai para um filho? Qual é a autoridade legítima de um pai para um filho? A autoridade legítima é o processo pelo qual o pai ajuda o filho a crescer e amadurecer, para que chegue à autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. É a maneira pela qual o pai conduz o filho à autorrealização, desenvolvendo-lhe as potencialidades, sem, entretanto, exigir mais do que ele possa dar, respeitando-se as suas limitações. A verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. Então, a autoridade de um pai para um filho é ajudá-lo a ter vida própria, a saber se valorizar, saber qual o caminho das virtudes onde ele deverá percorrer mais tempo, embora saibamos que nossos filhos, como nós, não irão percorrer só bons caminhos durante a sua vida, mas se eles estiverem com uma base de entendimento, a opção dele é mais fácil pelo caminho do bem, embora se o espírito estiver muito propenso ao caminho do mal, primeiro ele vai caminhar bastante pelo mal, mas depois vai recordar desses ensinamentos valiosos que os pais deram, que a sociedade deu e que Deus deu a espiritualidade durante seu sono, etc., como foi dito na outra pergunta. Então tem que desenvolver nos filhos as potencialidades. Ele tem que ter responsabilidade com ele, com a vida, e tem que ter a responsabilidade de saber que das suas mãos, do seu pensamento, do seu comportamento, pode-se fazer descobertas, curas, obras boas. Socialmente, nós devemos trabalhar. E trabalhar em sociedade não é fácil, todos nós sabemos. Há vários interesses, há vários pensamentos, comportamentos, e isso dificulta muito, às vezes, o que nós queremos fazer e nos rebelamos. Não dá, ninguém deixa eu fazer nada, eu não consigo fazer porque fulano me atrapalha. Na verdade, muitas vezes, isso acontece sim, mas muitas vezes nós nos atrapalhamos com muita ansiedade, com muita vontade e, se não der certo eu paro, como já fez com outros projetos, né? Na verdade, a não realização de um projeto pode ser natural. Deus não quer que nós sigamos esse caminho agora, mas teimosamente eu tenho que provar até para Deus que eu sou capaz. Eu sou capaz, Deus. Você me deu isso, então eu quero fazer, eu posso fazer. E realmente, quando nós entramos nessa de querer provar para a sociedade, nós já temos um caminho impedido. Quando nós queremos provar para Deus que nós somos capazes, o caminho se torna mais difícil. Então nós não temos que provar para ninguém a nossa capacidade
tudo aquilo que nós recebemos dos pais, de professores, de mestres, etc., mas sim a nossa vontade, o nosso pensamento, procurar ter sentimentos bons e acreditar em si. Nunca deixe de acreditar em você. Você é capaz, não para fazer tudo no mundo, mas para fazer a sua parte. Realizar seus sonhos, não todos, mas alguns deles serão. E é só descobrir o caminho, a vontade, a perseverança, a disciplina, a dedicação, o desprendimento. Sejamos felizes, nós podemos e nós temos essa condição porque Deus deu para nós. Então, que Deus nos ajuda sempre, então vamos também nos ajudar. Até a próxima e vamos pensar muito que nós somos capazes. Nós somos capazes de amar, de perdoar, de entrar em contato com os amigos espirituais, independente de religião, Deus está em todas elas. E acima de tudo, nós precisamos dessas orientações, dessas instruções, dessas inspirações. Que assim seja.